Você provavelmente já ouviu falar das 48 leis do poder. Talvez até tenha lido, talvez tenha marcado trechos. Mas e se as técnicas mais perigosas de manipulação simplesmente não estiverem naquele livro? E se Robert Greene, com toda a sua genialidade, tivesse descrito o palco, mas deixado os bastidores completamente no escuro? Hoje, a raposa vai lá atrás. 5 técnicas, comprovadas pela psicologia, pela psicanálise e por séculos de história humana. Algumas você vai reconhecer em colegas de trabalho, outras em parceiros, algumas em você mesmo. E no final de cada uma, como se proteger? Fica até o fim, porque a última técnica é tão profunda que a maioria das pessoas passa a vida inteira presa nela sem perceber. A primeira técnica se chama erosão de identidade. Não é gaslighting, não é manipulação emocional clássica. É algo mais sutil, mais silencioso e mais lento. E muito mais difícil de perceber. O manipulador não ataca quem você é. Ele ataca quem você acha que é. Funciona assim. Durante semanas, meses, às vezes anos, ele vai introduzindo pequenas dúvidas sobre suas percepções, suas memórias, suas capacidades. Sempre em pequenas doses. Nunca de forma agressiva, sempre com um tom aparentemente preocupado. Você tem certeza que foi assim? Acho que você entendeu errado. Todo mundo aqui te conhece. Talvez você só esteja estressado. No começo parece normal, mas isso começa a acontecer de novo. E de novo. E lentamente algo muda dentro de você. O psicólogo social Leon Festinger descreveu isso como dissonância cognitiva. Quando duas versões da realidade entram em conflito, o cérebro tenta resolver o desconforto. E muitas vezes a solução mais fácil é duvidar de si mesmo. O neurocientista Robert Sapolsky foi além. Ele mostrou que a discordância social ativa os mesmos circuitos cerebrais da dor física. Ou seja, discordar do grupo ou de alguém importante para você literalmente dói no cérebro. E é exatamente isso que o manipulador usa. Com o tempo, você para de confiar na própria percepção. E quando isso acontece, o controle não precisa mais vir de fora, porque você já começa a se ver pelos olhos do manipulador. Como se proteger? Registre suas percepções. Escreva decisões importantes. Anote conversas relevantes. Ter um registro concreto é uma âncora poderosa. Ajuda a manter sua referência da realidade. E observe um padrão simples. Se alguém constantemente faz você duvidar de si mesmo e ela mesma nunca duvida dela própria, isso não é cuidado, é controle. A segunda técnica se chama reciprocidade envenenada. Robert Cialdini passou décadas estudando esse mecanismo. Ele demonstrou que quando alguém faz algo por nós, sentimos uma obrigação quase automática de retribuir. É um instinto social. Mas manipuladores usam esse instinto de forma estratégica. Eles começam oferecendo ajuda, favores, presentes. O detalhe importante é este. Eles não pedem nada em troca imediatamente. Eles esperam. Às vezes semanas, às vezes meses. Enquanto isso, a sensação de dívida cresce silenciosamente, até que chega o momento da cobrança. E quando a cobrança vem, ela é desproporcional. Pode ser um favor enorme, uma lealdade cega, ou uma decisão que você normalmente recusaria. Mas recusar parece errado, porque dentro da sua mente existe um cálculo invisível. Essa pessoa já fez tanto por mim. E é assim que a armadilha fecha. Aqui está o antídoto. Aprenda a separar gratidão de dívida. Nem todo favor cria obrigação. E quando alguém oferece ajuda de forma consistente, calculada, faça uma pergunta simples a si mesmo. O que essa generosidade está construindo?
porque presentes também podem ser correntes, e correntes bem embrulhadas. Agora chegamos a uma técnica mais profunda, a mais comum e também mais perigosa. Ela opera tão profundamente que a maioria das pessoas nunca a reconhece. Se chama espelho de grandiosidade. O manipulador te observa, aprende o que você mais quer ser, a versão de si mesmo que você sonha em silêncio e nunca declara em voz alta. E então ele começa a refletir exatamente essa versão. Ele diz que você é brilhante, que você é diferente da maioria, que você tem um potencial que ninguém mais percebe. De repente, alguém finalmente te vê da forma que você sempre quis ser visto. Freud descreveu o narcisismo primário como a necessidade humana de sentir que somos especiais. Já Otto Kernenberg, um dos maiores especialistas em narcisismo, documentou algo curioso. Essa dinâmica é capaz de resistir mesmo sob violência e humilhação sistemática. Perder a relação parece perder a versão mais real de si mesmo. Mas Lacan foi além. Ele falou sobre o chamado estagem do espelho. A ideia de que nossa identidade depende do olhar do outro. Manipuladores usam isso com precisão, porque quando alguém reflete sua melhor versão, você não quer perder esse reflexo. Então começa a ceder, concordar, se moldar, tudo para manter aquele olhar. A única forma de evitar isso é simples. Construa seu próprio espelho. Conheça seus valores reais, seus limites reais. Quando você sabe quem realmente é, elogios manipulativos começam a soar como o que são, um reflexo artificial. Esta técnica é mais sofisticada. Parece positiva no começo. Se chama isolamento por abundância. Ela não controla você pela pressão, controla pela abundância. Diferente do isolamento clássico, o manipulador não afasta você das pessoas. Ele simplesmente ocupa todo o espaço. Ele está sempre disponível, sempre com atenção, sempre com conversa, sempre com validação. No começo, isso parece conexão profunda, mas lentamente algo acontece. Outras relações começam a desaparecer. Você fala menos com amigos, família, colegas, não porque alguém proibiu, mas porque simplesmente não sobra espaço. O filósofo Eric Hoffer observou que movimentos de massa muitas vezes funcionam assim. Eles preenchem completamente a vida do indivíduo. Este mesmo mecanismo também opera em relações individuais, o que Jung chamaria sombra do vínculo. O sinal de alerta é este. Observe. De onde vem a sua fonte de validação, de atenção, suas ideias, seu senso de realidade? Se vem de uma única pessoa, você pode estar entrando numa relação de dependência. Diversificar mais seus vínculos e sua rede de apoio é saúde psicológica. A última técnica é uma das mais antigas da história. Se chama criação de ameaça externa. O mecanismo é simples e devastador. Quando existe um inimigo comum, pessoas se unem imediatamente. Lealdade se intensifica. Muzaffer Sherif, em 1954, demonstrou isso no famoso experimento da Caverna dos Ladrões. Grupos rivais se tornaram aliados assim que perceberam uma ameaça externa. Manipuladores usam exatamente isso. Eles criam narrativas de perigo. A ameaça não precisava ser real, precisava apenas ser acreditada. No relacionamento pessoal, é o outro que transforma a família e amigos em figuras de suspeita, para que você justamente precise dele. No ambiente corporativo, aparece como o gestor que alimenta a narrativa de que o mercado está contra todos, para evitar que a equipe questione suas decisões. O mercado está contra nós. Seus amigos não querem seu bem. Todo mundo está tentando te prejudicar. De repente,
O manipulador se torna o único aliado confiável, o único que entende, o único que protege. E quanto maior a ameaça percebida, maior a lealdade ao suposto protetor. Uma pergunta pode desmontar esta armadilha. Sempre que alguém estiver constantemente apontando inimigos, faça uma pergunta simples. Quem se beneficia dessa divisão? Conflitos reais raramente precisam de um arquiteto, porque muitas vezes quem cria o inimigo também cria a dependência. Examine cuidadosamente os motivos de quem aponta o dedo. 5 técnicas, 5 formas diferentes de manipulação psicológica usadas todos os dias. Erosão de identidade, reciprocidade envenenada, espelho de grandiosidade, isolamento por abundância, criação de ameaça externa. Todas têm algo em comum. Funcionam melhor quando você não sabe que o jogo está acontecendo. A primeira coisa que todo manipulador precisa é que você não perceba que está sendo manipulado. Agora você percebe. Isso não elimina o perigo, mas cria algo que o manipulador não pode comprar nem fabricar. Consciência. E consciência é sempre o começo da liberdade. Se você chegou até aqui, você já percebe coisas que a maioria das pessoas ignora. Inscreva-se na Forja, porque no próximo vídeo vamos revelar como manipuladores identificam suas vulnerabilidades em menos de 5 minutos de conversa. E quando você aprende a reconhecer isso, o jogo muda completamente. A raposa sempre volta.